No momento que o Álvaro chegou e falou, vamos construir então uma escola do zero, uma faculdade, acho que veio em mim aquele sentimento de eu toco, é meu, vamos fazer acontecer da forma mais legal que a gente tem para fazer e da forma mais diferente. Acho que, não sei, baixou alguma coisa em mim e eu resolvi assumir esse projeto para tocar para frente. E a Luísa então começou a desenhar naquela folha em branco ali que ficava em cima da mesa o que seria a Link. Nascia aí essa bela história que vocês têm a oportunidade de acompanhar e co-construir junto conosco. E o primeiro plano de ação era: vamos observar tudo o que todo mundo faz bem feito. A Luísa foi para a Europa, ficou um tempo na Caos Pilot, o Leonardo foi para a Europa e visitou Bocconi, St. Gallen, London Business School, IE na Espanha. E quando os três voltam, a Luísa, o Leonardo, o Álvaro, e a gente reúne uma lista de melhores práticas, nós acabamos juntando essa lista com uma série de reuniões, uma série de cafés da manhã com empresários brasileiros, e dali a gente percebia que havia muito denominador comum, muita ideia boa, muita coisa para ser colocada, e quando a gente olha tudo aquilo que estava escrito, a Link praticamente estava montada. O plano da Link estava ali desenhado exatamente como precisava ser para o começo dessa escola. Bom, acho que a ideia da Link, ela começou há muito tempo atrás. Em 2005, quando na Tarpon nós resolvemos visitar os fundos de universidades americanas para ver se eles efetivamente poderiam virar investidores do nosso fundo lá na Tarpon, nós começamos a entrar em contato com o mundo das universidades, das escolas de negócios mais renomadas no mundo. Foi diria uma estrada longa, porque acabamos por visitar universidades como Yale, como Harvard, como Princeton, como Stanford, e de certa maneira a gente manteve o relacionamento com essas faculdades, algumas até viraram clientes da própria Tarpon, e quase todos os anos nós saíamos para visitar essas escolas, no sentido de dar um update de como os investimentos deles estavam indo, de prospectar novos clientes, ou por vezes ir para contar do Brasil para todas essas universidades. E toda vez que a gente visitava um desses campos, nós voltávamos com a sensação de brilhantismo, com a sensação de excelência, com a sensação de um lugar que dava para o aluno as condições ideais para que eles tivessem os seus sonhos com uma chance maior de materialização. E toda vez que a gente voltava para o Brasil, a gente se deparava com as escolas de negócios comuns, escolas de negócios que fez parte das nossas vidas, das nossas formações aqui. E nós percebíamos que cada escola lá de fora tinha uma virtude, tinha uma prática melhor, tinha algo que mostrava ser possível uma educação diferente. E nós sempre voltávamos com isso e punhamos no papel e dizíamos, puxa vida, será que um dia no Brasil a gente vai ter uma escola desse tipo? Diante de tudo isso, nós ali na Quebec Impact Assets, procurando um investimento em educação, tentamos comprar um colégio de ensino médio, tentamos comprar algumas faculdades, tentamos comprar cursos de contraturno. E um belo dia, pensando no que fazer, a gente já tinha 3 pilares de investimento muito bem definidos, um pilar em saúde, onde nós temos alguns investimentos, um pilar em energia renovável, onde nós temos alguns investimentos, e educação faltava, um ativo. Um belo dia, eu cheguei no escritório, era uma manhã, eu lembro perfeitamente, em 2018, nós fazíamos nossa reunião semanal de procura por ativos para investir, e eu acho que, movido da empolgação que me é usual, eu virei para todo mundo que estava naquela mesa e falei assim, olha pessoal, o negócio é o seguinte, nós podemos parar de procurar ativos de educação. O pessoal perguntou, mas nós não vamos investir mais em educação? Eu falei, vamos, mas a gente vai fazer diferente. A gente vai construir a melhor escola de negócios do país. A gente vai construir uma escola para quem quer ser dono de empresa,
para quem quer ser empreendedor, para quem quer ser empresário, para quem quer tirar o seu sonho do papel e fazê-lo acontecer. Podemos pegar um pouquinho de Stanford, um pouquinho de Babson, um pouquinho de Causpilot na Dinamarca, não importa. A gente vai reunir todas as principais virtudes das escolas de negócios do mundo, que a partir de hoje nós vamos mapear tintim por tintim e nós vamos criar uma escola que o Brasil merece. Esse foi o pitch ali, naquela salinha de reunião pequena com 5, 6 pessoas. E a turma começou a se empolgar, mas como assim fazer uma faculdade, mas tem MEC, vamos fazer o processo de regulamentação, mas precisa de professor, vamos buscar gente que viva nas suas vidas aquilo que ela quer ensinar. Puxa, mas vai precisar de um prédio, vamos ter o prédio mais bonito, mais eficiente, melhor para reunir essas características. Vamos fazer tudo isso partindo de uma folha em branco de papel. Partindo do zero. E aí, deu meio um branco no salão ali na reunião, todo mundo meio se entreolhando, e nós dissemos assim, olha, talvez o time que tenha que tocar isso deva nascer aqui dentro. Eu virei para eles e eu falei assim, eu não tenho tempo. A gente tinha o fundo de ações, tinha a Odontoclinic, tinha a GD Solar na época, e eu muito inteirando com todo mundo. E aí aconteceu da Luísa, que era responsável pelo fundo de Venture Capital, de olhar novas oportunidades. A Luísa nessa hora virou, e muito firme, muito posicionada do jeito que a Luísa é, ela falou assim, eu toco, eu tomo conta. No momento que o Álvaro chegou e falou, vamos construir então uma escola do zero, uma faculdade, acho que veio em mim aquele sentimento de eu toco, é meu, vamos fazer acontecer da forma mais legal que a gente tem para fazer e da forma mais diferente. Acho que, não sei, baixou alguma coisa em mim e eu resolvi assumir esse projeto para tocar para frente. E a Luísa então começou a desenhar naquela folha em branco ali que ficava em cima da mesa o que seria a Link. Nascia aí essa bela história que vocês têm a oportunidade de acompanhar e co-construir junto conosco. Quando veio a ideia da gente criar uma escola, eu acho que a gente tinha tantas ideias e cada coisa diferente que acontecia dentro do fundo, a gente já pensou em investir em quem extraía madeira de árvore afundada dentro de hidrelétricas. Acho que era cada ideia absurda que a gente tinha no dia a dia, a gente queria colocar em prática, que quando veio a ideia da gente construir a escola, acho que foi mais uma ideia que surgiu no escritório e que ninguém pensou que ia tocar para frente. Mas não sei por que bateu em mim que eu comecei a pesquisar o que tinham de escolas diferentes pelo mundo. Eu lembro que a gente baixou alguns documentos sobre o que London fazia, o que o Imperial College fazia. E a gente começou uma conversa muito mais natural do que acho que as pessoas imaginam, de começar a estruturar uma escola de negócio. Então acho que foi muito no dia a dia, pouco a pouco, passo a passo, a gente ia vendo um pouco de boas práticas do mercado e começando a construir aquilo que seria a Link, a nossa escola, acho que muito baseado naquilo que a gente acreditava. Para nós, a gente saiu com um plano de ação. E o primeiro plano de ação era, vamos observar tudo o que todo mundo faz bem feito. A Luísa foi para a Europa, ficou um tempo na Causpilot, o Leonardo foi para a Europa e visitou Bocconi, St. Gallen, London Business School, IE na Espanha. Eu fui para os Estados Unidos, já tinha muito acesso, fiz Costa Leste praticamente inteira, fiz Costa Oeste, visitando tudo o que vocês podem imaginar, sendo visiting student, usando muita parte do meu tempo assistindo aula nessas faculdades. E quando os três voltam, a Luísa, o Leonardo, o Álvaro, e a gente reúne uma lista de melhores práticas, nós acabamos juntando essa lista com uma série de reuniões, uma série de cafés da manhã com empresários brasileiros, e dali a gente percebia que havia muito denominador comum, muita ideia boa, muita coisa para ser colocada, e quando a gente olha tudo aquilo que estava escrito, a Link praticamente estava montada. O plano da Link estava ali desenhado exatamente como precisava ser para o começo dessa escola. E a gente vê isso no longo prazo, a gente não sabe como vai ser a Link daqui a 5, 10, 15 anos, mas eu tenho certeza que vai ser algo muito grande, algo de todos, que nem tem sido ao longo do caminho. Acho que a gente já roubou algumas ideias e adaptou aqui para o Brasil, como por exemplo, os alunos da Link ajudam a participar do processo seletivo.
Afinal, eles que vão carregar o nome da faculdade para o resto da vida e ninguém melhor que eles para escolherem quem são os próximos alunos a entrar na faculdade para compartilhar essa vida com eles. Então, acho que a principal diferença foi o empoderamento dos alunos. Acho que a outra diferença que foi muito legal foi a liberdade de poder criar e compartilhar os sentimentos. Quando você vai lá para fora também, você tem um lugar que é super agradável, que as pessoas gostam de ficar o dia inteiro criando e compartilhando. Tem aquele ambiente de troca, aquele campus gigante que fica todo mundo conversando. A gente quis trazer isso para o Brasil um pouco adaptado, né? A gente não consegue ter aqueles campos gigantes que tem lá fora, mas um ambiente que é muito gostoso e aconchegante, onde as pessoas se sintam à vontade aqui dentro. E acho que a gente conseguiu isso com excelência. A gente brinca aqui agora, a gente tem que sair às 8 horas da noite expulsando as pessoas daqui porque eles não querem ir embora. Então, acho que são duas grandes coisas que a gente viu e conseguiu adaptar, além de diferentes inovações de metodologia, de professores donos de mercado, de empresas trazidas para a sala de aula e casos reais, de verdade, que acontecem no dia a dia e os alunos conseguem ver no mesmo instante por que eles estão aprendendo aquela matéria e aquele conteúdo. Me deram a oportunidade logo nos primeiros meses, eu fui contratado em fevereiro e em junho eu já tive essa oportunidade de fazer um benchmark nas principais faculdades europeias para entender como que a gente conseguiria buscar peculiaridades de cada faculdade e juntar no projeto na época, né? Então a ideia era trazer de fora quais seriam desde como que são os móveis, a disposição de sala, se tem aceleradora, se não tem, como é que você faz para participar dessa aceleradora, se você existe até uma parte de arte dentro da faculdade, como é a Universidade de St. Gallen, que é uma faculdade que é repleta de obras de arte ao redor do campus. Então tudo isso serviu como base e alimentação para a gente continuar crescendo a Link desde a sua base. Acho que conhecer o Álvaro foi uma daquelas coincidências que a vida traz para você, inesperada, para traçar seu caminho. Eu lembro que eu estava querendo sair do meu trabalho e tinha uma amigona minha que sempre me ajudava na parte de profissão e dar umas dicas. E eu estava sentada com a Carol Lacombe no bar. Falei, nossa, Cá, queria tanto mudar de trabalho, você não tem nada para me indicar? E daí nisso ela apresentou um fundo, que era vizinho da frente do Álvaro. Falou, Lu, talvez eles tenham alguém lá que estão querendo uma vaga que talvez você se encaixe. Manda o currículo para lá. Me passou o contato desse fundo. E daí eu mandei um e-mail para o fundo, mandei meu currículo. Eles falaram, putz, eu não preciso. Mas meu vizinho da frente, o Álvaro, a Brávia, está querendo começar com um fundo de Venture Capital. Vai lá conversar com eles, acho que pode ser que tenha a ver. E eu lembro que eu fui fazer uma primeira conversa com o Álvaro e a vaga era uma vaga para tocar um fundo de investimentos de Venture Capital voltado a impacto. Então, acho que quando você pensa em tocar o fundo de investimentos, tem duas coisas que vêm muito na cabeça de todo mundo. Ou você vai ter que saber avaliar os ativos, ou você vai ter que captar dinheiro. E eu lembro que na conversa com o Álvaro, eu falei, meu, adorei vocês, tenho muita vontade de fazer parte disso, mas eu não quero captar dinheiro, não gosto de captar dinheiro com pessoa física, e eu não lembro como faz valuation das companhias. Então, mas mesmo assim, eu acabei entrando na equipe para tocar um fundo de VC. Falei, eu estou disposta a aprender tudo isso de novo, mas eu sou boa na parte de análise setorial. E daí eu lembro da gente conversando e falou assim, então tudo bem, gostei de você, acho que o nosso centro bateu e assim em 2 conversas a gente deu super bem. E daí ele falou, mas posso então chamar alguém para ser sua dupla que vai saber fazer o valuation e vai querer captar o dinheiro? Daí a gente falou, com certeza. E acho que assim começou a nossa história, já muito na base da parceria e da confiança do que qualquer outra coisa. Bom, meu início aqui na Link, ele foi até um pouco inusitado. Essa história me fez acreditar muito que assim, o que é para ser, vai ser, né? Eu estava num momento de transição de carreira e aí fui pedir ajuda para um amigo meu, que ele se dispôs a bater um papo e tomar um café comigo. O que a princípio era só para ser uma distribuição de currículo, acabou sendo quase 1 hora de mentoria. E essa pessoa, de uma maneira assim super espontânea, falou, olha, eu conheço uma pessoa que tem uma gestora de investimentos e que ela está com um processo seletivo aberto. Olha lá no site, veja se tem alguma coisa falando. Se não tiver nada, me grava um vídeo de 2 minutos e me manda, que eu vou encaminhar para ele. E aí, bom, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi justamente olhar o site e não tinha nada falando de processo seletivo. Dali eu tomei a decisão de gravar um vídeo, afinal não tinha nada a perder, ou não eu já tinha. Enviei o vídeo para ele. E dali para frente a gente começou uma série de entrevistas com todo o pessoal da equipe da Link, em que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o projeto.
E foi curioso porque se eu tivesse conversado com essa pessoa uma semana antes ou uma semana depois, não era para eu estar aqui hoje gravando esse vídeo. Então, por isso que, só reafirmando que eu acho que quando as coisas têm que acontecer, de fato elas acontecem. Dali para frente, eu participei de todas as etapas das entrevistas, foram umas 3 etapas em sequência, em que eu me senti muito à vontade, muito livre, batendo mesmo um papo assim, como se eu estivesse conhecendo uma pessoa, sem aquela pressão de estar no ambiente de trabalho e ter que passar numa entrevista. Acho que isso já foi um sentimento diferente que eu tive quando eu vim para cá. Acho que eu e o Álvaro, a gente é muito parecido em algumas coisas e muito complementares em outras. Eu acho que quando você vem para a Link, você vê muito o jeito simples dos dois, o jeito muito fácil de tratar, sem muita burocracia, fala na lata, faz acontecer. Acho que isso tem muito a ver e é muito dos dois e por isso a gente se dá tão bem. Acho que em nenhum momento a gente teve nenhuma briga. Eu brinco que a gente é um pouco família, assim, de estar aqui no dia a dia e todo mundo se dá super, super bem, se trata sem milindres. Acho que o Álvaro tem essa versão de comunicador que é sensacional, assim, a forma que ele se expressa, a forma que ele engaja as pessoas, a forma que ele vende, que ele convence e traz essa inspiração do dia a dia para estar todo mundo aqui. É sensacional e eu brinco, ele fala por 3 horas, eu fico com crise na hora que eu tenho que falar 30 minutos com os alunos, falo, não gente, isso é muito, então eu sou muito mais prática, muito mais metódica na hora de fazer acontecer e ele é o grande sonhador, acho que no final das contas, a gente brinca que a gente sonha isso, mas trazer as ideias, trazer essa liberdade para todo mundo vem muito dele. Eu tenho uma admiração enorme por ele, acho que tudo que ele fez, tudo que ele faz e principalmente da forma simples que ele cria as coisas, que ele faz acontecer e faz tudo parecer muito óbvio. Acho que quando você para pensar, putz, olha que a gente criou uma faculdade do zero para competir com o INSPER e com a AGV, mas nenhum dos momentos durante a criação disso ou ao longo do projeto a gente viu isso como uma missão impossível, como um grande desafio. Eu acho que esse dia a dia muito simples de ser, muito divertido e muito leve, veio muito da característica dele que ele impõe no dia a dia e nas empresas que ele gere. A reação da minha família, principalmente da minha mulher sempre me apoiou. O que fosse preciso, tem uma coisa que a Priscila sempre fez, foi caminhar lado a lado. Ela sempre contribuiu, ela vê facetas que eu não consigo enxergar. E ela, quando olhou aquilo, ela falou, Álvaro, mas você vai ter uma faculdade, pensa, você vai ter que tomar conta de todas essas moças, esses rapazes, será que vale a pena, nesse momento da vida, fazer uma migração de mercado financeiro para mercado de educação? E eu falei, Pri, talvez seja a hora, talvez seja bom mudar, talvez seja algo que a gente possa construir, que seja um verdadeiro legado. E ela me disse assim, olha, dá para ver no brilho dos seus olhos que é algo que vai ser positivo. O que for preciso, vamos fazer. E os meninos, os meus filhos, olhavam sem entender muito na época o que estava sendo feito ali, mas uma coisa que eu sempre tive foi os inputs dela a todo momento da Link. A Pri, eu falo que diretamente ela é sócia de tudo isso aqui, pelo fato da gente ser casado, mas indiretamente é uma pessoa que contribui muito pelo fato de cada anseio, cada dúvida, cada decisão que não esteja redonda no jantar de casa e nos almoços e nas interações todas, eu sempre vejo algo muito valioso, inputs de fora, uma pessoa extremamente isenta, pé no chão, mas que permite que esse sonho saia do papel também. Então o papel da minha família é muito importante a todo instante da construção da Link também. Primeiro que aos poucos vocês vão me conhecendo, eu sou uma pessoa de falar muito pouco, assim, então minha mãe sempre brinca em casa, mas Luísa, o que você faz? Seu pai, o que você faz? Então acho que quando eu fui apresentar o projeto da Link, meus pais sempre me apoiaram em tudo na minha vida, acho que foi mais um projeto que eles falaram, a Lu está resolvendo seguir um novo caminho, que legal, vamos dar todo o apoio, todo o suporte para ela, mas acho que eles nunca imaginaram que chegaria a esse tamanho e essa grandeza, assim. Eles me apoiam em tudo e ficariam felizes se fosse uma faculdade, se fosse um curso de balé ou se fosse uma escola de inglês. Acho que eles têm muito orgulho de onde eu estou chegando e de onde a Link está chegando, mas acho que eles sempre me deram a esperança de deixar fazer acontecer e ser feliz. Então, mais uma vez, quando eu cheguei com esse projeto, eles ficaram felizes por mim,
mas sem grandes pretensões, assim. Se em algum momento eu pensei que não daria certo, olha, eu vou confessar que essa pergunta, ela é, digamos assim, tem uma resposta um pouco óbvia pelo que a gente viveu com relação à pandemia, né? Se alguém virasse para mim e falasse, puxa, você quer entrar num projeto em que você vai abrir uma escola de empreendedorismo, ou seja, a gente parte muito do pressuposto de networking, de convivência, no meio de uma pandemia, eu confesso que eu acharia essa ideia um pouco diferente. Mas como tudo que a gente faz aqui dentro, a gente conseguiu contornar essa situação, até porque não era um problema só nosso, era um problema global, ainda é na realidade. Então, assim, não é que foi um momento que eu deixei de acreditar na ideia, porque a ideia em si é vital. Só foi, acredito que um cenário diferente que a gente teve que passar logo do início, né? Então, nosso primeiro processo seletivo já foi nos moldes online. Uma coisa que a gente nunca antes tinha feito, a gente já teve que buscar um modelo disruptivo para contornar esse problema. E na realidade, isso nos fez até mais fortes, porque a gente já conseguiu nascer com uma nova proposta, e, enfim, uma dinâmica diferente. Acho que o momento que eu tive mais certeza do que a gente estava construindo até então, que para mim é um marco do que a gente fez uma transição entre projeto e de fato uma empresa, foi quando a gente conseguiu nosso primeiro aluno. Acho que esse foi assim um dos principais fatores que me fez acreditar e olhar para o que a gente estava construindo. Afinal, a gente veio de uma empresa que até então só tinha um reconhecimento através das redes sociais. A gente não tinha um histórico de execução que desse embasamento para tudo que a gente estava construindo. Claro que toda a história contada por trás do que é a Link ajuda, mas a gente nunca teve um cliente até aquele momento. E eu lembro certinho quando a gente estava fazendo quase que uma mesa de operações, fechando todo o nosso processo de matrícula, que a gente passou uma régua, olhando para a primeira turma e falamos entre nós aqui, né? Parabéns, bem-vindos founders. Então, naquele momento que eu pelo menos pude presenciar de fato o que a gente tinha construído e o que a gente tinha vendido se tornando realidade. É um processo longo de 2 anos, desde a primeira ideação até de fato a gente chegar nesse momento, se tornando realidade. Então acho que esse foi um dos principais pontos que me marcaram ao longo da trajetória da Link, que a gente conseguiu virar essa chavinha de projeto para empresa e transformar em realidade todo esse sonho que a gente segue construindo. A gente nunca vai deixar, né, de construir, então ele é sempre em construção, mas ali ele ficou um pouco mais palpável, digamos assim, quando a gente fechou a nossa primeira turma. Bom, quanto ao primeiro não, na verdade eu acho que foram alguns nãos, algumas rejeições. E claro que um não, você não ouve exatamente por alguém te falando assim, olha, não acho boa a sua ideia. Às vezes um não é uma pessoa concordando. Eu me lembro muito nos cafés da manhã quando a gente explicava a Link inteira e falava, olha, é uma faculdade que vai custar 80% mais do que a faculdade mais cara, mas o valor vai ser muito mais adicionado a quem estiver pagando. E as pessoas me olhavam, e eu contava do programa internacional, e eu contava que cada um ia receber um personal trainer, um nutricionista, um mind mentor, e falava que no prédio ia ter empresas juntos, e que o prédio ia ser no coração do centro financeiro de São Paulo, a 500 metros da Faria Lima. Aquelas pessoas me olhavam e falavam assim, puxa, que ideia bacana, muito, muito legal, Álvaro, obrigado por me contar. Virava as costas e dava embora. E ia embora, e eu pensava assim, nossa, ele deve achar ou ela deve achar que eu sou um baita de um lunático, que esse time aqui está sonhando. E, de certa maneira, as pessoas falam não pelos olhares, pelos gestos, pela entonação da voz. Tem como você saber. Ninguém foi mal educado ao longo do processo, ninguém deu um não que foi abusivo. Mas, claro, descrentes, vários. Experimenta contar a sua ideia de negócio para alguém. A primeira coisa que você vai ouvir são contrapontos em relação àquela ideia. Mas eu posso dizer que todos os contrapontos recebidos, todos esses olhares cruzados, eu guardei o recibo de cada um deles. E hoje a Link está aqui existindo para mostrar que cada comentário foi válido. Alguns a gente simplesmente tirou de ombro, outros a gente usou como pedra para a construção dessa catedral aqui. Eu acho que a gente teve alguns pontos
que mostravam para nós que a gente estava no caminho certo. O primeiro deles foi encontrar esse prédio aqui. O dia que a gente estava tentando fazer um negócio com um galpão lá na Vila Leopoldina e aquele negócio engasopado, etc. E de certa maneira aquilo estava indigesto para nós e a gente não conseguia achar um lugar. Um belo dia um corretor, que é um amigo nosso, fala assim, olha, a Loduca desocupou um prédio ali na Brigadeiro Luiz Antônio, ali no Itaim, Jardim Paulista, na verdade, que pode ser a cara de vocês. Quando eu entrei aqui, eu sabia que era aqui. Quando eu espalhei as cortinas, abri as cortinas e vi aquela luz entrando nesse prédio maravilhoso aqui, eu falei, a Link vai ser aqui. Nesse dia, eu sabia que não tinha mais volta atrás. A gente assinou o contrato em 2 semanas, pegou o prédio inteiro por 10 anos de contrato e a gente falou, olha, hoje não tem mais o turning point. É aquele V1 do piloto. Daqui não tem mais ré, daqui não freia mais, daqui nós vamos embora. Eu acho que esse foi o grande dia. Claro que a portaria do MEC foi um outro dia importante. A jornada Link, tendo 9 candidatos por vaga, a primeira jornada, mostrou que havia um anseio de pessoas para aprenderem sobre empreendedorismo como curso de uma instituição de ensino superior. Todos esses foram marcos importantes, mas a vez que eu entrei aqui no prédio, eu acho que dentro do meu coração foi a primeira vez que eu falei, olha, vamos que não tem mais volta. A busca pelo prédio da Link durou cerca de 1 ano, assim, acho que a gente viu todos os prédios disponíveis em São Paulo. Desde o começo a gente queria estar muito perto do ambiente de trabalho. Então nossa primeira opção foi ficar num coworking que ficaria lá na Vila Leopoldina, onde a gente teria uma estrutura dentro do coworking. Isso não deu certo, a gente ficou muito tempo pensando, será que eu vou lá para perto do Shopping Morumbi? E a gente lembra que era uma briga interna, assim, o Renato adorava ir para lá perto do Shopping Morumbi. Eu tinha pavor, eu falava, nossa, eu vou ficar 150 horas no trânsito, não dá para uma faculdade com o nosso preço, o nosso valor de mercado tá ali no Shopping Morumbi. Depois a gente pensou em ir no edifício Malzone, hoje em dia, que é o edifício do Google, e daí a gente fala assim, será que vai dar certo 150 alunos de 17 anos correndo na frente da porta do BTG? E daí cada lugar que a gente visitava, eu ou o Álvaro ou o Renato, a gente discordava um pouquinho se aquele era o lugar que era para ser. Quando a gente veio visitar aqui o prédio da Link, aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, eu lembro que eu entrei e eu falei, nossa, eu amei esse prédio, ele tinha tudo que eu gostava, tinha muita janela, muita madeira e era um prédio que a gente se sentia 100% em casa. Eu tenho um sonho principal para a Link, é tornar essa faculdade um grande fundo de Venture Capital. Eu acho que a Link nasceu com o objetivo de manifestar na prática aquilo que ela quer ensinar. Então, se você olha a nossa área de marketing, ela é a manifestação viva daquilo que a gente quer ensinar em marketing. Quando você olha a nossa parte financeira, ela é a manifestação viva daquilo que a gente quer ensinar em finanças. E assim por diante, cada uma das áreas precisa ser a manifestação daquilo que a gente ensina. Como sonho, nada mais palpável do que transformar isso aqui numa fábrica de sonhos, permitir aos outros que sonhem. E a maneira principal de ver isso funcionando é através dos alunos, quando esses alunos começarem a colocar em prática tudo aquilo que eles aprendem e construírem as suas próprias empresas. Por que não fazer da Link sócia de todas essas empresas? Um dia a gente vai chegar lá. Um grande fundo de Venture Capital com várias empresas aqui embaixo, empresas que vão aprender entre elas mesmas, receber suporte de todos os professores, de todo o time da Link e quem sabe daqui possam surgir grandes companhias, unicórnios, IPOs, tudo saindo aqui de baixo desse grande Venture Capital vestido carinhosamente de uma escola.